Eu sou a Mari, eu sou a guardiã de relacionamento com a sociedade civil organizada do ICOM. No caso, a outra Mari, né? Aqui no ICOM a gente tem duas Maris. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café Social, em edição inédita, uma edição #online, sobre a importância da sociedade civil no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Se me permitem a fala, café social, porque se a gente estivesse presencialmente no ICOM, no CAIS, a gente estaria recebendo todos vocês com um delicioso café, uma roda de conversa e muitos abraços aconchegantes. Mas a gente sabe que o momento atual, ele nos exige repensar essas formas de nos relacionar, né? Quem diria? Nós do ICOM, a gente agradece cada um de vocês pela disponibilidade, pela confiança, a professora Carol, as convidadas, a Matilde e a Cíntia. A gente está muito feliz e ansioso com essa proposta, pois foram mais de 70 inscrições via formulário, tanto de organizações formalizadas, quanto de organizações não formalizadas, estudantes, e isso só denota o nosso compromisso e a seriedade em tratar sobre esse assunto, essa reflexão, né, de trazer à tona. E, para a gente ter uma boa conexão, deixa eu só admitindo mais algumas pessoas aqui. Para a gente ter uma boa conexão, a gente também precisa de alguns informes logísticos importantes, né? Então, o primeiro informe logístico, que eu já comentei aqui no início, é se puderem deixar o microfone no mudo durante a nossa conexão, né? Por que isso? A gente consegue ouvir melhor as convidadas, né, sobre a apresentação, a intermediação, e a gente tem uma maior qualidade, né, da fala neste encontro. Principalmente porque ele está sendo gravado, então depois a gente quer criar conteúdo. Opa! Primeiro informe logístico. O pessoal ainda está se conectando aqui. Então, principalmente porque ela vai ser gravada e depois a gente quer publicizar para quem não teve a oportunidade de estar conosco hoje, né, dentro do horário do nosso encontro. Tá? O segundo informe logístico, pessoal, é que a gente vai abrir, vai ter um momento. Só um pouquinho. Deixa eu. Acho que fechou aqui, né? E o segundo informe logístico, pessoal, é que a gente vai ter um momento de perguntas e respostas via chat. Então, durante a nossa conexão, vai ter uma etapa de perguntas e respostas para os participantes sobre o ICOM, sobre o contexto, com a professora Carol. E aí vocês podem estar perguntando num balãozinho chat, né, essas perguntas por escrito ali, tá? A gente vai ter esse momento, a gente vai abrir para conversar sobre isso. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, também não tem problema, a gente vai ter outros momentos de conexão, a gente pode responder via e-mail, telefone, a gente está super à disposição. A gente entende que isso é só o início dessa conversa, a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto. E o terceiro informe logístico, pessoal, é que a nossa conexão vai até 6h30. Então, se vocês puderem permanecer conosco do início ao fim, seria genial, seria ótimo. Tá? Pessoal, este projeto, o Café Social, é um projeto via Fundo da Infância e da Adolescência e ele consiste em workshops que tratam de temas do campo social. Ele é realizado desde 2018 e de lá para cá a gente já trabalhou com diversos temas, parcerias, facilitadores, sempre buscando experiências significativas e inovadoras em nossa atuação. A gente já falou sobre mobilização de recursos, cultura de doação, engajamento de voluntários, títulos e qualificações, e por aí vai. E falando em parceria, quem está conosco hoje como uma parceira correalizadora deste encontro é a UDESC ESAG, por meio do Observatório de Inovação Social, representada aqui pela professora Carol Dion, que já vai se apresentar também. Que é um espaço, né, uma parceria super importante, porque é um espaço de saber, um espaço de experimentação social, e essa fusão vai ser muito massa. E por que é tão importante a gente falar aqui sobre a relevância da sociedade civil organizada? Bom, de forma propositiva, desde que o início do contágio no Brasil começou,
a sociedade civil organizada age para mapear as demandas das necessidades dessas comunidades que estão em vulnerabilidade social. Ela articula esforços para levar tanto alimentos, quanto kits de higiene e limpeza, quanto recursos financeiros para essas localizações, né? Ela está promovendo debates e reflexões, e a gente consegue observar a quantidade de lives e conteúdos que estão sendo feitos, né? E ela incide em políticas públicas eficazes contra o avanço desse vírus. E são essas organizações e grupos que possuem relações de confiança com essas localidades, comunidades, né? E por este motivo, e por isso, respondem de forma rápida a esses problemas sociais, principalmente quando a gente está num período como a gente está hoje, né? De instabilidade, de crise, de emergência, né? E considerando todo esse movimento portador de uma nova configuração, é que a gente traz à tona esse debate, é que se mostra se tem necessidade urgente de falar sobre isso nos dias de hoje. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que vocês estão aqui, é por isso que a gente teve 70 inscrições, e é por isso que neste momento eu passo a palavra para a Prof. Carol Andion. Prof. Boa tarde a todos e a todas. Muito bom ver a carinha de vocês todos assim. Muita saudade, né, desses espaços de conversa, de diálogo. Primeiro, queria super agradecer ao ICOM, a Mari, a Renata pelo convite. Na hora que elas falaram, quase que foi assim um casamento perfeito, porque eu estava com essa necessidade muito grande de falar sobre essa questão e a gente estava meio que discutindo isso em outras esferas, e aí a Mari veio com a ideia, quem sabe a gente faz o café social, e na hora, né, a gente falou, não, vamos fazer, elas já queriam fazer semana que vem, eu falei, calma, vamos dar um tempo para divulgar, e aí, olha só, 70 inscritos, super legal, né? Um prazer enorme estar aqui com essas mulheres maravilhosas, né? A Cíntia, da Revolução dos Baldinhos, a Matis, né? Também, né? Com essa atuação super importante junto às comunidades. Então, assim, prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu preparei rapidamente assim uma abordagem, as meninas me pediram para trazer um pouco também um olhar sobre essa atuação, né, o conceito, enfim, a visão do como a gente pode pensar essa atuação da sociedade civil na esfera pública e falar um pouco desse panorama, né, no Brasil e especialmente aqui em Florianópolis, em função do mapeamento que a gente fez junto com o Observatório. Queria dizer também que aqui tem vários da equipe do Observatório, que eu vi a Pamela, o Hudson, o André, né? Então, eu estou aqui junto também com essa equipe incrível, que graças a ele que a gente consegue fazer. A Agatha está aí também, que é do NISP, né? Então, é muito importante essa colaboração, né? Para a gente conseguir pensar esses dados. Então, é muito, muito, muito gratificante estar aqui, né? E essas mulheres todas aqui numa mesa, né, diferente, mas muito legal, muito bacana. Então, gente, eu preparei uns slides aqui, eu vou passar, eu me desculpo se eu fizer alguma gafe, porque eu estou aprendendo ainda esse processo todo. O meu vídeo estava ligado, amor, por isso que eu não posso ficar falando toda hora. Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se... Estão vendo? Tá vendo, Mari? Tá certo? Tá. Então, a proposta é falar um pouquinho, então, dessa questão, né, da atuação e a importância dessa atuação. E aí, eu queria trazer, primeiramente, uma questão importante, que é assim, quando a gente fala de atuação da sociedade civil na esfera pública, a gente, em geral, né, do ponto de vista tanto da teoria, das teorias das ciências sociais, quanto da prática, a gente tem três grandes, digamos assim, paradigmas ou narrativas, né, ou visões que predominam no debate. Uma primeira é uma visão mais gerencialista, né, que é, digamos assim, tributária dessa ideia de terceiro setor e ver, então, a sociedade civil como um complemento do Estado, como aquela que vai fazer melhor, de forma mais eficiente, com menos custos, né, para justamente diminuir esse tamanho do Estado. Está muito dentro de uma lógica
do New Public Management, como a gente fala, né, do Estado mínimo, etc. Um segundo conjunto de uma segunda corrente, mas também muito forte, muito presente, sobretudo na América Latina, vai estar mais dialogando com os movimentos sociais e olhando, então, para a sociedade civil como espaço de mobilização política, de pressão, né, de luta por direitos, de construção de novas identidades. E aí a gente tem algumas palavras-chave que são um pouco diferentes, né? Conflito, mobilização, né, luta, enfim. E, finalmente, a gente tem uma terceira visão, que é mais recente, mas também é bastante forte, principalmente após a Constituição de 88, essa ideia de sociedade civil enquanto espaço de participação, de envolvimento na política, controle social, sobretudo, né, do Estado. Então, essas três visões, essas três correntes, de certo modo, dominaram o debate durante muito tempo e construíram, de certa forma, uma ideia da sociedade civil, às vezes como adversária do Estado e outras vezes como parceira do Estado. Então, a gente percebe um certo contraponto, né, entre essas duas possibilidades, nuances, né, meio termos, etc. Isso convive ainda, isso existe na prática também, né? Mas essas visões, de certa forma, se a gente for olhar para elas, a gente percebe que o que tem de comum é essa ideia de uma sociedade civil apartada, né, da governança. Quer dizer, eu tenho o Estado lá e eu tenho uma sociedade civil do outro lado, então é como se o Estado se constituísse independente e à parte dessa sociedade civil. O que acontece mais recentemente? A gente tem uma mudança, né, nesse debate, e claro, isso é uma coisa muito recente mesmo, é muito tributária, inclusive, da discussão sobre a crise da democracia, as crises das democracias, não só aqui, né, na América Latina, nos países do Sul, mas também nos países do Norte, uma discussão muito em cima de pensar, né, que para a gente fortalecer, reforçar a democracia, não é mais só uma questão legal de reforçar o Estado regulador, do Estado legalista, né? Mas também não é apenas uma questão de ampliar a participação, no sentido de que é preciso, na verdade, repensar esse próprio Estado, né? Como a gente concebeu esse Estado. Esse Estado como uma coisa instituída, dada, né? Essa democracia como algo que está apartado de nós, né? Mas como algo que a gente tem que construir. Por que eu estou começando por tudo isso, gente? Porque eu acho assim, que essa situação que a gente vive hoje, né? Que é uma situação muito problemática, uma situação global, que ao mesmo tempo reflete no local, em que nós estamos numa posição, né? Todo mundo está acompanhando as notícias, bastante frágil, né? E pelo fato da gente ter um déficit democrático, isso se torna ainda mais, essa situação se torna ainda mais grave. Então, permeada por uma grande desigualdade, subnotificação, a gente não tem informações, a gente se sente cada vez mais impotente diante de tudo isso. E aí a gente se pergunta, então, as saídas, né? Quando a gente olha para esses autores, né, essa discussão mais recente sobre as democracias, eles vão dizer uma coisa importante, assim. É importante olhar, então, essa sociedade civil, esse espaço também, como espaço de construção do novo instituído, de reinvenção, né, dessas democracias. Aí a gente pode perguntar, puxa, mas como reinventar, né, nessa crise? Meu Deus do céu, a gente não está conseguindo nem respirar direito, eu também não, está todo mundo assim. Mas, efetivamente, assim, uma das coisas importantes da gente pensar é que as situações de crise, as situações de prova, são momentos muito importantes para a gente se repensar, para a gente se reinventar, né? Então, tem uma discussão muito interessante hoje, que é como é que a gente pode pensar a reinvenção da sociedade civil e da democracia a partir de tudo isso. E é isso que eu queria convidar vocês a esse pensar, né? Olhar para os dados, olhar para essa ação da sociedade civil hoje, pensando, será que a gente está se reinventando? Onde está, né? Onde estão esses embriões da reinvenção aí? E aí, tem um conceito que eu acho muito importante, a Mari começou falando dele, você vê como as coisas são interessantes, que os conceitos já vão indo para a boca das pessoas. Quando a gente, né, a coisa passa a ser, né, ela falou de experimentação social. Então, essa experimentação, né, democrática, eles vão dizer, é o centro,
né, dessa reinvenção democrática. Ou seja, são esses movimentos, né, que, de certo modo, emergem dessa articulação, dos grupos, dos coletivos, das pautas, né, que a sociedade civil traz, mas que também encontram o instituído, né, encontram as políticas públicas, encontram os processos, as leis, e vão transformando isso. Então, o conceito de experimentação democrática, ele une dois elementos. Um elemento que tem a ver com experimentação, que é essa possibilidade da gente testar, da gente errar, da gente fazer o que a gente faz na ciência, né? Que é construir hipóteses, ver se dá certo. Não deu certo, vamos rever, vamos repensar. Né? O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, a gente está criando um espaço de café social online. A gente nunca fez isso, a gente está testando. A gente vai aprender, depois a gente vai fazer outros e outros e outros, né? Então, esse processo de experimentação, ele tem a ver com essa possibilidade do questionamento, da crítica, da testagem, e do outro lado, democrático por quê? Democrático porque envolve muitos atores, envolve colaboração, envolve diversas expertises e competências e a construção coletiva, né? A colaboração. Então, o que eu queria convidar vocês um pouco para pensar é em que medida a gente está promovendo isso, né? Nessa ação que a sociedade civil está fazendo frente ao Covid. Mari, você controla meu tempo. Quando faltar 5 minutos, beleza? Então, eu vou trazer aqui para vocês, depois a gente pode disponibilizar esses slides para todo mundo, tá? Ela não tá com frio, não, senhor. Você pode parar de inventar. Nem frio para isso não. Um mapeamento nacional e um pouco do mapeamento da cidade para a gente justamente iniciar essa conversa e passar a palavra para as meninas que têm muito mais a falar do que eu, assim, da experiência delas e do que elas estão vivendo lá na frente, né, com as comunidades. Então, se a gente olha assim, do ponto de vista nacional, tem vários mapeamentos interessantes. Eu sugiro a vocês de entrarem, né, nesse site aqui, que é o Sociedade contra o Corona. Eu coloquei as telas aqui, mas eu acho que se eu for lá na tela e voltar, eu vou perder tempo. Então, depois a gente pode, se tiver condições, eu mostro para vocês. Mas tem um mapeamento nacional, né, do Sociedade contra o Corona, e esse mapeamento, eu vou ver se eu tenho que stop share e share a outra, né? Então, é melhor assim. Então, nesse mapeamento Sociedade contra o Corona, vocês vão encontrar o mapeamento do GIF, né, o mapeamento da BONG, o mapeamento feito também pelo Instituto Marielle Franco sobre as periferias, né, o que está acontecendo nas periferias. E tem um mapeamento também muito interessante, que é o da A Ponte, que eles fizeram um mapeamento colaborativo também, e eles construíram um relatório que também está aqui. Depois eu vou disponibilizar esses links para vocês. Mas no âmbito geral, o que a gente pode dizer? Primeiramente, que a sociedade civil brasileira está muito mobilizada, né? Tanto do ponto de vista de investimento de recursos. Então, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos fez um mapeamento que dá conta de mais de 3 bilhões já investidos, né? Sendo desses 1 bilhão só do Itaú, né? Vocês acompanharam, o Itaú investiu na formação de uma aliança para investir na saúde com um comitê, né, de expertos, inclusive Drauzio Varela. Tem também uma série de iniciativas. Então, essas plataformas, elas vêm mapeando essas iniciativas, e a gente percebe que tem iniciativas desde o investimento social privado, ligado mais às empresas, fundações, etc., mas tem muita coisa que está surgindo das próprias comunidades, nas próprias periferias, fundos que são financiados pelas próprias comunidades, que são gerenciados pelas próprias comunidades. Então, é muito interessante dar uma olhada nisso. E aí, quando a gente olha para essa atuação, na sua maioria, as ações elas estão voltadas para a urgência, especialmente a ciência social, através de alimentação, compra de cestas, também a questão da saúde, sobretudo equipamentos de proteção e equipamentos, né, para atendimento aos doentes do Covid-19, então ventiladores, etc. Então, respiradores, desculpa. Então, a maioria, né, das iniciativas são nessas áreas, assistência social e saúde,
E a gente vê também uma coisa bacana que está acontecendo, que é as organizações intermediárias, essas que eu falei, o Pacto para a Democracia, o GIF, a Ponte, várias organizações fazendo, o Instituto Marielle, produzindo informações, né, sobre a pandemia e sendo protagonistas nesse processo de geração de conhecimento. Então, a gente tem uma produção muito grande e rápida de conhecimento e dados. Né? Então, para dar uma ideia a vocês, eu fiquei nessas 2 semanas fazendo essas pesquisas e eu já fui escrevendo, mas assim, a maioria das coisas que eu peguei foram mapeamentos que já existiam. Então, mas isso por quê? Porque tem havido, né, uma mobilização para a geração de conhecimento muito interessante. E aí, novas plataformas também surgindo, né? Então, a gente pode dizer que, de fato, a gente tem um poder aí, um movimento, né, uma tendência mesmo a produzir inovações sociais interessantes, e a gente precisa olhar para isso, né? E aí, quando a gente vai para Florianópolis, em Florianópolis, eu convido vocês todos depois a entrarem também na plataforma do Observatório, o Observatório de Inovação Social de Florianópolis, para quem não conhece, é uma plataforma online colaborativa que mapeia todas as iniciativas, né, que promovem algum tipo de solução aos problemas públicos da cidade, e aí a gente inclui tanto organizações da sociedade civil, mas também negócios chamados negócios de impacto, programas governamentais, programas de responsabilidade social, programas da universidade. E aí o que a gente percebe, né, quando a gente mapeia isso? A gente fez um mapeamento das iniciativas que estão atuando no enfrentamento do Covid e o que a gente, do Covid-19, da pandemia, e o que a gente descobriu, né? Então, nesse mapeamento, eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês, vou descompartilhar e vou tentar compartilhar o site. Não está aqui, será? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Que difícil. Então. Aqui, se vocês entrarem, né, na plataforma, vocês vão poder ter acesso a esse mapeamento. Agora eu acho que está aparecendo para vocês, né? Tá? Tá aparecendo? Consegue ver? Tá, então, sim, prof. Então, vocês podem ver ali também. Aqui tem todos os links que eu indiquei para vocês, né? Grande parte deles estão aqui. E vocês vão ver aqui, tem iniciativas. A gente conseguiu mapear 38 iniciativas a partir do mapeamento preliminar do ICOM, da sociedade civil. A gente buscou também outros mapeamentos. Então, a gente tem coisas da universidade, das organizações da sociedade civil, de empresas, a IDES, a Isabel está aí, eu estou vendo, né? Tem vários de vocês estão aqui, né? Inclusive, Valdir, aqui é da nossa cor, está tudo aqui. O que a gente vê, né, quando a gente olha para esse mapeamento? Será que vocês conseguem agora ver os slides ou eu tenho que trocar? Estão vendo os slides? Não. Não, né? Então tá. Tenho que stop share e dar share de novo. Agora, então, se a gente olha para esse mapeamento feito, né, essa rede, a gente consegue mapear 38 iniciativas, né? A quase totalidade dessas iniciativas que a gente mapeou, elas estão seguindo o mesmo padrão nacional, ou seja, elas atuam principalmente na questão de distribuição de cestas básicas, kits de higiene, e algumas ligadas à questão da saúde, mas aqui, sobretudo, é assistência social mesmo, né? A maioria é realizada pelas organizações da sociedade civil voltadas para as famílias atendidas por essas organizações, né? Então, as organizações
já conheciam essas famílias, já tinham essa rede e, portanto, utilizam essa rede como uma forma de ampliar, né, essa atuação. 10 dessas iniciativas são promovidas para grupos específicos. Que são grupos específicos? Quilombolas, indígenas, mulheres, né, em situação de violência, etc. Então, isso também no nacional aparece, tem tido também muito foco, né, em grupos mais vulneráveis. E só 9, e aí isso é uma coisa para a gente pensar, envolvem articulações mais amplas, ou seja, vai além da organização em si, busca-se fazer parceria com outra organização, com o poder público, com a universidade, tentando justamente ampliar essa atuação, né, para além daquele público que já era atendido. Então, diante disso, a gente... Peraí, deixa eu só... Como é que eu faço para diminuir isso aqui? O que a gente pode constatar, indo já para o final da minha fala, a importância dessa rede. Aqui, essa rede, né, que está representada, né, e aqui é uma sinalização de um dos elos dessa rede, que é o IVG, só para vocês terem ideia, né, da importância dessa atuação. Então, essa atuação é extremamente importante, sobretudo junto aos mais vulneráveis, e tendo em vista essa demora, né, do auxílio emergencial do governo. E Florianópolis, como nós sabemos, embora seja uma cidade tida, né, como uma cidade com alto IDH, é uma cidade que tem muita vulnerabilidade, né? Então, mais de 120 mil pessoas vivendo com menos de um salário mínimo. Então, essa situação, essa atuação é fundamental, né? Mas, se a gente olha para além da urgência, o que a gente pode trazer? E aí eu queria trazer as perguntas para a gente conversar, né? Que é assim, como é que a gente pode avançar para além da urgência, tentando pensar também em promover essas experimentações, né? E fazer com que isso se transforme efetivamente a nossa prática daqui para frente, né? E faça avançar, né, essa agenda da sociedade civil na cidade. Então, uma primeira pergunta que eu queria deixar aí para todo mundo é assim: como é que a gente pode unir atendimento à urgência com essa necessidade de promover inovação social? Ou seja, de criar, né, de inovar, de sair do mesmo, né? Porque a gente acaba, de fato, a demanda é gigante, a gente precisa sim agir, eu não estou aqui dizendo que não, né? Já falei isso, é fundamental agir na urgência. Mas como é que a gente, a partir disso, a gente também empodera, a gente fortalece, a gente faz com que esses recursos existentes também sejam aproveitados? Então, tem uma questão para mim que eu acho que é muito importante, que é como é que a gente pode não só fazer para, mas também fazer com as periferias. Então, como é que a gente pode fazer, né, com que isso se transforme em processos de experimentação que fortaleçam esses grupos, justamente e principalmente esses mais vulneráveis, né? E que diminua essa desigualdade gigante que a gente tem, né? De fato, e não seja mais um poço de criar novas desigualdades. Como é que a gente valoriza expertises? Como é que a gente valoriza os recursos locais, a capacidade das comunidades? Como é que a gente se articula mais para além das nossas organizações, né? Como é que a gente atende gente para além daquelas que a gente já atende normalmente? Então, como é que a gente pode chegar naqueles que mais precisam, né? E tentar ampliar nosso enraizamento comunitário a partir desse processo, porque isso é uma grande oportunidade, né? Está todo mundo vivendo o mesmo problema, a mesma situação problemática. Então, a condição da gente mobilizar, problematizar, da gente trazer gente para junto é muito maior, né? E como é que a gente pode fortalecer a governança? Um dos aspectos que chamam a atenção também nessa análise é que a gente percebe muita atuação isolada, né? Muita atuação em cima da sua atividade, do seu território, etc. Como é que a gente pode pensar a governança disso? Como é que a gente pode pensar isso na cidade? Né? E aí, de certo modo, entra um outro ponto que é bem importante: como é o nosso diálogo com o poder público e com as políticas públicas, né? Porque, afinal, temos políticas públicas de assistência social, temos política pública da saúde. Como é que a gente conversa com isso, né? Como é que a gente busca também esse diálogo para que a gente possa pensar ações mais articuladas e menos isoladas, pulverizadas, que acabam gerando sobreposições, que acabam gerando concorrências desnecessárias? Então, são esses os meus questionamentos, coisas que eu venho pensando
Fico muito feliz de novo de estar aqui com vocês e poder estar, enfim, compartilhando essas minhas ideias, ver se faz sentido para vocês, e que a gente possa ouvir as meninas, porque eu estou também super, super louca de ouvir o que é que elas têm a dizer, Renata, e as meninas também que estão junto nessa mesa. Prof, obrigada pela fala, pelas reflexões. De fato, se a gente for numerar, a gente tem várias perguntas, né? E o legal é que com algumas pessoas aqui que estão na live, a gente já conversa sobre isso, né? Sobre esses questionamentos. E o eu não sei também é válido, né? Meu Deus, o que será do dia de amanhã, né? A gente parece que está vendo o futuro no presente. Então, eu queria, por ordem alfabética, por uma questão de ordem alfabética, começar falando com a Cíntia. Cíntia, contar um pouquinho sobre o que tu faz, né? Esse teu trabalho extraordinário, e sobre a Revolução dos Baldinhos também, para o pessoal conhecer um pouquinho. Pode ser? Pode ser. Então, conseguem me ouvir? Sim. Tá, porque apareceu aqui, eu achei que não. Sou Cíntia Cruz, a atual presidente da Associação Revolução dos Baldinhos, um projeto que surge em 2008, após um surto de ratos na comunidade, e o objetivo era tirar a comida dos ratos, sensibilizando os moradores a um descarte consciente. Em outubro de 2016, quando eu assumi a coordenação do projeto, eu comecei a entender que não adiantava a gente falar da questão do resíduo e não trabalhar o ser que gera o resíduo. Então, eu comecei a trazer outras propostas no sentido de entender melhor a comunidade, a atuação territorial, né, de entender o contexto territorial. Por que com tanto potencial não evoluímos? De que forma que a gente pode se somar, né, e tentar vencer esses desafios diários que a gente sofre, né? E, assim, cara, muito louco todo esse momento que a gente está passando. Por entender, quando aconteceu, né, porque a gente estava ali, né, iniciando o ano, depois de um pós-carnaval, e na agenda do sistema, né, da forma que se rege, já se tinha esse borbulho, mas a sociedade civil não estava ciente, né, das coisas que estavam por vir. Então, quando a Escola América e a Cooperativa de Mulheres procurou a revolução diante desse surto, dessa pandemia, mais do que nunca eu entendi o papel da Revolução dos Baldinhos aqui. Enquanto moradores, a gente trata todas as nossas famílias como família. Então, se de fato somos uma grande família, a gente tem que entender a demanda territorial que surgiu. E naquele momento, com o fechamento dos projetos, isso a gente vê também a fragilidade do sistema, né? Como as coisas estão atreladas, como a gente vê que é preciso bem mais o compromisso diário da comunidade, o interesse e de saber, né, como se faz, para que se faz, qual é o intuito de fazer. Eu acho que hoje as comunidades perdem muito em não questionar, e não vir debater, e não entender o momento político que a gente está e que engloba tudo, né? E de achar que as comunidades não devem falar política, sendo que a gente respira política. Então, é necessário entender, né, o contexto em que a gente se encontra para que a gente consiga evoluir diante do caos. E é o que a gente veio trabalhando. Eu achei muito massa porque toda a sensibilização, a metodologia da Revolução dos Baldinhos, porta a porta, sensibilizando as famílias, a gente conseguiu aplicar agora na pandemia, de atender as famílias imediatamente, sabe, tendo suporte, identificando as demandas, identificando as famílias numerosas, quem de fato necessitava, a gente conseguia filtrar. A gente recebeu demanda de várias outras comunidades, a gente também foi em outras comunidades atendendo essas demandas,
mas de ver de que forma que as comunidades estão fragilizadas, né? E é um povo que resiste diariamente, né, com o descaso do sistema, né, resistindo diariamente com várias... a gente tem problemas inúmeros, né, diariamente. Então, e mesmo assim a galera tá ali se reinventando, mas não vem pro debate, né, entender hoje, de fato, o que é uma sociedade civil, como que essa construção coletiva, né, como que a gente pode evoluir e fazer por nós, né? Eu costumo colocar nas nossas postagens, nós por nós, faço às vezes alguns vídeos, em comunicação direta com as comunidades, porque eu acredito muito no potencial das comunidades, sabe? Então, todo esse trabalho que a gente fez em 12 dias de conseguir, hoje agora a gente já fechou um mês, né? E nessa luta, mas em 12 dias a gente teve um retorno, um atendimento de 930 famílias, com muito apoio de muitos colaboradores, mas assim, a ação entre 3 mulheres, né? E a gente atendeu mais de 5.000 pessoas praticamente, sendo que o complexo do Monte Cristo são 35.000. Então, diante de um caos, óbvio que a gente pira, né, com tudo, né, que a gente está falando do mundo, mas mais do que nunca, a gente precisa debater isso no sentido de entender o que a gente quer de fato para a Terra, né, e significar, né, a existência no sentido de um consumo consciente. O meu objetivo com a revolução é de trabalhar com as famílias no sentido que a gente consiga não ser tão dependente do sistema, porque o sistema hoje, na minha visão, ele é falido para a questão das comunidades, né? A gente vê, um contexto que é uma reação em cadeia. Não tem como a gente criminalizar o território e não investir no que a gente diz, que a gente cita tanto diariamente na mídia, ou que eles falam, porque se falta, né, trabalho, né? Serviço social, todo um trabalho de base, eu acho, que a gente consiga entender e trabalhar melhor um reflexo dentro da comunidade. Então, a minha visão com essas questões é que a gente tem que fazer, né? Entendendo a ausência do Estado, a gente tem que fazer, não dá para esperar que eles venham fazer por nós, a gente precisa se articular mais do que nunca, a todas as comunidades a gente precisa direcionar o poder, não a gente ficar em conflitos internos, porque eu acho que é isso, a comunidade hoje perde muito, que é essa questão territorial. Eu acredito que a gente tem que cobrar mais do poder público a atuação dele no território, porque o poder público ganha muito com a desgraça dentro das favelas. Então, que a gente consiga direcionar melhor esses recursos, fiscalizar e entender, de fato, o que é a política no Brasil, né? Hoje a gente está aí sendo governados por um louco, literalmente, e a favela, a galera da comunidade, é que vai sofrer diretamente esse impacto. E mesmo assim a galera não entende esse contexto político. Então, existe uma alienação, né? Existe todo um trabalho que é feito, né? Eu não tinha essa consciência, e cada vez mais, quando eu vou nutrindo a minha mente no sentido de entender o contexto que a gente está hoje, eu fico cada vez mais perplexa da forma que o sistema foi feito e projetado. Eu vejo várias falhas e, de fato, não é para funcionar para a população carente. Cíntia, você nos deixa sem palavras sempre. É o que eu sempre falo. Sem me aprofundar, porque se deixar a gente fica falando sobre isso aí a semana toda. Pedir para a Matilde se apresentar, falar um pouquinho do É da Nossa Cor também, nossa convidada. Aparecendo o vídeo? Não está te aparecendo, mas a gente está te ouvindo. Vê se agora aparece.
Não. Também Ainda não. Agora deu. Pronto. Aí foi. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Mari? Então, mais ou menos. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim, tá melhor. Então, boa noite a todos e todas presentes. Eu sou a Matisse, represento a nossa cor. A iniciativa que começou em 2014, na comunidade do Montserrat. Tá bem... Principalmente em empoderamento. Tá? Ô, Matisse, só um pouquinho. Tá todo mundo conseguindo ouvir bem a Matisse? Não, né? Tá ruim a conexão. Deixa eu ver. Tua voz tá vindo um pouco falhada. Tá ruim? Vê se... É. Se eu tirar o vídeo, vamos tentar esse vídeo. E agora? Dá para ouvir Melhorou. bem? Melhorou. Tá bom. Uhum. Vamos sem o vídeo, então. Eu sou a Matisse, represento a da Nossa Cor. É uma iniciativa que começou em 2014, no Montserrat, especificamente no Pastinho, que é bem lá em cima. E começou principalmente a partir do desabafo de crianças negras que desabafaram que se elas pudessem escolher não seriam negras. E desde então, a gente tem buscado formas saudáveis e não violentas de enfrentamento ao racismo, mas de enfrentamento ao racismo empoderando as crianças a partir da sua cultura, da sua história, dos valores afrocivilizatórios. E nesse trajeto de 6 anos de iniciativa, a gente percebeu que a gente estava realmente fazendo isso, né? Criando formas e metodologias para fazer isso de uma forma saudável e, ao mesmo tempo, pensar esse enfrentamento ao racismo, que é algo necessário e urgente também. Então, a gente começou a pensar em atuação, e estamos já em algumas, em 3 níveis. Nível acesso a direitos, que seria o primeiro e essencial, porque, infelizmente, a gente parte de uma realidade de comunidade que algumas pessoas ainda não têm o básico, e isso, mesmo diante de várias políticas públicas, o acesso às políticas públicas ainda é um problema. Tem pessoas que não entram no Bolsa Família, por exemplo, por causa de R$5, R$6 que passa, e acabam tendo necessidades básicas não supridas, né? Então, esse seria um dos pontos de atuação. O segundo ponto seria o empoderamento através da cultura, compreendendo que a cultura afro-brasileira ela vai muito além de modalidades artísticas, mas ela fala da nossa história, da nossa ancestralidade, do valor que embasa uma comunidade remanescente de quilombo. Então, a gente tenta trazer a força dessa história para que essas crianças ressignifiquem o que é ser negro e a partir dessas crianças também chegar à família, à comunidade como um todo, né? E o terceiro ponto seria oportunidade de desenvolvimento, que é pensar uma forma de não ficar só suprindo as necessidades básicas e se empoderando pessoal e relacionalmente, mas também pensando um jeito de fazer com que essas pessoas se empoderem socioeconomicamente para não precisar ter tantas barreiras, né? E que elas possam ter autonomia e a comunidade se desenvolva de fato, que é a nossa visão. Então, diante desse cenário, quando aconteceu tudo ligado ao coronavírus, a gente parou as atividades, obviamente, e a gente recalculou a rota, assim, né? O vídeo, não sei se vai travar. E a gente recalculou. E dentro desse momento, a gente pensou o seguinte: o que a gente consegue fazer em liderança comunitária neste momento de pandemia que possa fortalecer as pessoas? E no primeiro momento, o que a gente fez foi lançar uma chamada para construir pontes. Então, todos os projetos que estavam fazendo pontes pela internet foram marcados ali na nossa rede social, de uma forma que a gente visse que tipo de ações que tem e começasse a mapear o que está acontecendo. Porque tem ações não só pensadas para mantimentos, tem ações pensadas para empreendedores, para geração de renda, tem atendimento psicológico gratuito. Então, tudo isso a gente queria ter mapeado para que, se as pessoas precisassem, a gente pudesse contar com uma rede.
Então, primeiro a gente se fortaleceu em rede. E diante desse momento de fortalecimento de rede, a gente começou a articular com as nossas parcerias, né? Tanto com o ICOM, a partir do Fundo de Apoio Emergencial do ICOM, quanto com a R. Freitas, quanto o Grupo Galácticos, Pizza da Quebrada, Império Vermelho e Branco, Futuro Talento. A gente começou a articular com parceiros que estavam mobilizando as coisas e direcionar para outras iniciativas que não contam com apoio financeiro, porque o que a gente percebe é que nesse cenário, geralmente são contempladas as iniciativas que já têm um CNPJ bem constituído, que já tem toda uma equipe que consegue fazer esse trabalho. E muitas iniciativas que estão sem esse investimento são pessoas que estão fazendo essa iniciativa da melhor forma, tirando do seu bolso, e às vezes não tem como dar o recurso, não tem o recurso necessário para conseguir viabilizar coisas para outras pessoas. Então, a gente articulou contatos com outros projetos, tais quais Grupo Mitos, Mocotó, Vivendo e Aprendendo, na Maloca e Vila Aparecida. Agora também estamos fechando com o Morro do Céu. A gente está acionando lideranças comunitárias. Na primeira rodada que a gente fez com as parcerias, a gente conseguiu atingir 184 famílias. A gente não conseguiu ainda contabilizar todas as pessoas que tem por casa, mas é uma média de 6 pessoas por casa, 4 pessoas por casa, incluindo crianças, grupo de risco. Então, a gente está com um formulário para cadastro dessas famílias que compreende não só o que ela precisa de mantimentos básicos, mas também remédios, também pensando outras necessidades, quais as preocupações que elas têm com o futuro, até para que a gente consiga mapear outras formas de rede nesse momento, né? Então, a gente está exatamente nesse momento. A gente teve a nossa primeira rodada de entrega, estamos na nossa segunda rodada de entrega, e nessa segunda rodada de entrega, o que a gente está como estratégia, né, nesse momento? É criar o nosso fundo emergencial e também ativar uma coisa que estava no nosso plano, que já era um planejamento nosso, que é um clube de assinaturas recorrentes, porque as doações precisam ser recorrentes. A gente não sabe até quando vai essa situação, e mesmo que o coronavírus, passou, conseguimos sair desse estágio, mas ainda assim teremos uma crise econômica que já está acontecendo. A gente mora numa capital onde não temos multinacionais. São a maioria pequenos pequenos negócios e micronegócios. Então, muitos deles vão falir, já estão falindo. Muitos deles pagam a renda de pessoas que estão na comunidade que prestam serviços gerais, que fazem serviço de vigilância. Então, tudo isso vai mudar. E pensando nesse cenário, a gente também está pensando nesse clube de assinaturas, que é da nossa conta, que é justamente para isso, assim, considerando que a gente trabalha com racismo. O racismo não é um problema construído pelas pessoas negras, né? Ele é uma estratégia política econômica e que concede privilégios para alguns. Então, de uma forma que esses privilégios, quem tem privilégio, que possa somar nesse momento, que possa se ver parte, porque não adianta nada eu continuar dentro da minha casa lavando as minhas mãos. Eu acho que adianta sim um ponto, mas não adianta se o outro está trabalhando e pode estar se contaminando e daqui a pouco voltando para minha casa. Entende? Então, está acontecendo muito isso com as famílias. Alguns continuam trabalhando e voltam para casa e podem infectar. Então, a gente precisa pensar num sentido outro, num sentido comunitário. E isso diz muito também da nossa história, né, enquanto população negra. A gente vem muito desse lugar de pensar no coletivo. As pessoas que eram escravizadas, quando elas saíam, que elas tinham alforria, o que elas faziam era juntar dinheiro para conseguir a alforria de outras pessoas, porque não basta uma pessoa ser livre, mas todas precisam ser, porque a gente, de fato, vivencia uma liberdade. Então, isso diz da nossa história, a gente não consegue fazer sem ser coletivo, né? Então, nesse momento, a gente está com essa estratégia. Obviamente, constantemente se reinventando, se repensando. Não temos nenhum panorama sobre o que será o futuro, mas queremos preservar vidas. E tudo que a gente puder fazer para que essas vidas se mantenham, a gente vai continuar fazendo. Massa. Muito bom, Matize. Obrigada, Matize e Cíntia, né, por apresentar a Revolução dos Baldinhos, que fica ali no Complexo do Monte Cristo, né?
especificamente na comunidade da Chico Mendes, e o É da Nossa Cor, que fica na comunidade do Monte Serra. Rê, quer falar um pouquinho sobre o que o ICOM está fazendo também, já que a gente está falando de sociedade civil organizada, de mobilização. Eu estou anotando várias coisas, vários insights, que na verdade vocês trazem como perguntas, e eu já estou vendo resposta que eu falo, nossa, amanhã já começa. Legal. Mari, legal. Parabéns, Cíntia, parabéns, Matise, né? E Carol, pela fala que antecederam a minha. Fico super feliz de a gente estar aqui nesse momento, conseguimos, era um desejo que a gente já tinha almejado, né? Esse nosso café online. Eu acho que é mais uma conversa online, né? E a gente, né, do ICOM, a gente já vem atuando aqui na Grande Florianópolis desde 2015, desde 2005, então esse ano a gente faria 15 anos. Então a gente está super feliz que a gente pensou em várias estratégias para os nossos 15 anos, como fazer e como agir, e rapidamente o ICOM, com essa experiência que a gente já vem fazendo de conhecer a comunidade por meio de diagnósticos sociais participativos, de fortalecer a sociedade civil, que são esses encontros que nós realizamos, os nossos workshops, os nossos momentos de encontro, e que a gente consegue rapidamente que pessoas e empresas possam atender as causas. A gente tem uma área hoje que é o nosso estímulo, né, de investimento social privado. Então, a gente já tinha uma conta, que é uma conta que a gente chama do Fundo de Impacto para a Justiça Social, uma conta corrente, que já existe desde 2018. É uma conta específica para causas de justiça, essas causas que a gente pouco se fala, ou poucos a gente argumenta, ou tem conteúdo. A gente vem construindo isso com a comunidade. A gente já apoiou, por meio desse fundo, 2 causas, as causas LGBTQI+, e causas de igualdade de gênero. E esse ano a gente está apoiando, então, devido a essa emergência. Então, a gente tem essa expertise de rapidamente mobilizar a comunidade, quando a Carol traz, né? De uma governança, de mobilizar, a gente consegue rapidamente, por meio dos nossos fundos, que é uma conta específica, articular esses atores. E aí a gente proporcionou, então, essa linha de apoio emergencial que a Matise trouxe, né? Que a gente conseguiu apoiar, o pessoal da Nossa Cor, Revolução dos Baldinhos também. Essa linha de apoio emergencial, hoje ela tem 2 linhas de frente. Ela tem uma linha de frente, que é a aplicação, né, de apoiar financeiramente a organização da sociedade civil. Então, a gente já está apoiando essas organizações da sociedade civil. A gente tem esse mapeamento que a Carol trouxe, né, que a gente buscou. Então, hoje a gente tem 43 mapeados, e a partir desse mapeamento a gente consegue apoiar financeiramente. Então, a gente acabou de apoiar hoje mais 7 iniciativas. Atualmente já apoiamos 21 iniciativas, mais de 100 mil investidas na comunidade, com apoio de mais de 200 doadores, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Então, essa linha de apoio pensou. E pensando em se inovar e de como a gente pudesse, além de dar alimento, e como a gente pudesse também proporcionar inovação nesse período, a gente criou o nosso primeiro banco comunitário aqui da Grande Florianópolis. Então, o nosso intuito de criar esse banco comunitário, uma moeda social, é que a gente pudesse enfrentar essa crise do Covid, né? Garantindo, além de uma alimentação suficiente nas áreas de vulnerabilidade social de Florianópolis, também que a gente pudesse fortalecer os comércios locais. A gente identificou, ao apoiar as iniciativas lá no início, nesse apoio emergencial, que a gente estava dando dinheiro e as organizações estavam saindo da sua comunidade para comprar nos grandes supermercados. E os comércios locais estavam com essa dificuldade de poder se manter, essa questão que a própria Matise acabou de nos trazer, né? Os pequenos negócios. Então, a gente está num teste, e aí eu acho que a Carol, em seu Raça Fala, falando da experimentação, do teste, a gente está fazendo um teste, experimentando um piloto na comunidade da Serrinha, que é nosso banco comunitário. Ele, né, vem atuando ali, a gente já está conseguindo apoiar mais de 70 famílias, e esse banco comunitário a gente está apoiando essas famílias com moedas sociais. Essas moedas são revertidas em compra de alimentos, itens de higiene e limpeza dentro da própria comunidade. Então, elas conseguem fazer essas compras, e os próprios mercados conseguem, né, os mercados cadastrados. Então, a gente conseguiu cadastrar mais de 4 estabelecimentos nessa comunidade. Então, a gente ainda está experimentando, né, e testando esse piloto nessa comunidade. A gente está indo em parceria, né, com a Revolução dos Baldinhos para a comunidade Chico Mendes. A gente está super feliz. A gente vai atender Chico Mendes, a Novo Horizonte e a Nossa Senhora da Glória. Então, a gente está super feliz, né, dessa aproximação também.
E uma coisa que a gente fala, que a Carol trouxe, dessa questão da gestão democrática, né? O ICOM hoje tem um conselho voluntário de mais de quase 30 pessoas, né? Tem uma diretoria voluntária, eles, né, estão ajudando a gente, mas mesmo assim a gente criou um comitê consultivo que possa nos ajudar também a pensar em estratégias desse banco comunitário, pensar em estratégias nessas linhas de frente. Isso tudo a gente vem fazendo, atendendo as comunidades da Grande Florianópolis, e aí a gente, alguns parceiros, né, por essa credibilidade, visibilidade que o ICOM vem fazendo, a gente consegue também atender outras organizações. E aí a gente foi para a comunidade, eu estou compartilhando aqui com vocês, para vocês verem a nossa página, né? Eu convido vocês a acessar o coronavírus.icomfloripa.org.br. Infelizmente o site do ICOM está fora do ar, então as informações do nosso fundo, da nossa lei de apoio está nessa página. E rapidamente, então, né? Aqui nosso mapeamento, que a gente já vem apoiando, acho, né? Trazer só os números. Esse é o banco comunitário, o carinha dele aqui, compartilhando com vocês. Mas nessa movimento, nessa mobilização que a gente vem fazendo, a gente também foi procurados para a comunidade da Pedra Branca, pela Associação Empresarial de Palhoça, pelo Grupo Pedra Branca e pela Associação de Moradores da Pedra Branca. A gente criou, então, o Fundo Frei Damião, né? Então, a gente vem apoiando a comunidade Frei Damião, uma comunidade lá na Palhoça, né? Super vulnerável, né, e carente aí, posso usar carente de saneamento básico, carente de infraestrutura, carente de atividade, de áreas de lazer. E a gente está apoiando, então, as organizações lá nessa comunidade, no Frei Damião. E uma coisa bacana com esse fundo é um apoio que a gente está mobilizando, e a própria Grupo da Pedra Branca, que é uma organização lá super empresarial, né, de construção civil, coloca cada R$1 que a gente mobiliza, eles também aportam mais R$1. Então, a gente está conseguindo duplicar esses valores. Então, até agora, a gente já conseguiu apoiar 6 organizações de lá da comunidade, né? E mais de 712 famílias. A nossa ideia é que a gente possa apoiar recorrente essas famílias lá durante um período, né? Até porque é uma comunidade específica, a gente tem um número exato de famílias precisando, então a gente está nessa fase de mobilização também para essa linha de frente, né? Junto com parceiros, a gente conseguiu rapidamente também fazer essa articulação e poder atender a comunidade lá do Frei Damião. Então é isso, a gente tem vários parceiros, a gente preza por trabalhos, né, de colaboração e parceria, então a gente tem todo no nosso site, na nossa página também, a questão de toda a transparência. E aí eu queria trazer para vocês, por mais que a gente continue fazendo esse apoio da linha emergencial, a gente continua com as nossas ações do ICOM. A gente já faz mais de 30 dias, né, que a gente está em trabalho remoto, mas a gente continua fazendo as nossas ações, a gente continua fazendo os cafés sociais, agora de forma online. As nossas consultorias, para quem nos acionava e fazia, a gente está fazendo online, então a gente já fez algumas consultorias online nesse tempo, então a gente está à disposição também. E o projeto Articula Floripa, né, é um projeto que a gente continua fazendo, que é de fortalecimento do conselho. Então, a ideia é que a gente, nos próximos dias aí, a gente vai também estar fazendo uma série de eventos online para a gente conectar, né? Sobre aí a causa da criança e do adolescente. Acho que rapidamente é isso, né? E a gente abre para as perguntas, né, Mari? Com certeza. Então é isso. Carol, Mari. Obrigada, Rê. Prof. Carol quer tocar. Obrigada, gente. Obrigada pela apresentação. A gente conheceu agora um pouquinho do que cada iniciativa, e são 13 iniciativas que, apesar de fortalecerem a democracia, né, e estarem trabalhando por uma mesma atuação, que é o combate à pandemia do coronavírus, né, estão trazendo estratégias completamente diferentes, né, desde banco comunitário até um fundo, até conversar com as famílias, enfim, ter esse tete-a-tete mais estreito, que precisa de liderança comunitária, construção de pontes, né, articulação, como é da nossa COP, está fazendo articulação para além de Floripa, né, mas uma articulação nacional. Então, todos esses insights aí que a gente já fica refletindo. Só um elemento aí que eu queria trazer um pouco das falas de vocês três, né? Como é interessante o que a gente estava falando nas questões finais, que era assim, né? Como é que a gente pode fazer as coisas com e não para, né?
e ao mesmo tempo da gente fazer e ao mesmo tempo se reinventar. Eu acho que as 3 experiências colocadas aqui, né, mostram isso. Vocês, né, também refletem isso. Essa fala de vocês, jovens, mulheres, à frente desses processos, assim, de fato, nos nutre muito de esperança, porque essa reinvenção está acontecendo, né, Cíntia, que você falou, essa importância da gente... gostei da sua frase, né? Não adianta simplesmente a gente pensar que tudo vai vir do sistema, a gente tem que reinventar o sistema. Então é isso, né? A gente esse trabalho de formiguinha que a gente não vê e que a gente tenta colocar luz. E isso nos dá esperança, assim, nos momentos mais difíceis, quando a gente ficar muito, muito deprimido, a gente pensa nisso. Pode continuar, professor. Vou ver. Não, eu acho que a gente pode abrir para as questões, né? A ideia é que o pessoal possa escrever suas questões aí no chat, ou também se quiser falar, mas que a gente possa ter uma conversa agora a partir disso tudo que foi colocado, né? O que é que traz para vocês? Tem várias organizações aí também, além das das 3 organizações que falaram aqui, tem várias que eu já vi aí, dentro da Laura, né? Tem a Isabel da IDES, tem vários aí, eu não estou vendo todos, mas como é que vocês estão vivendo isso? O que é que isso tudo traz para vocês de inspiração, de questões, os alunos, os pesquisadores que estão aí assistindo também, enfim. Aberta a fala. Vou aproveitar essa tua pergunta e eu vi que a Michelle está aqui, até convidar ela se ela quiser. A Michelle é a organização nossa co-realizadora lá da comunidade da Serrinha, da Casa São José. E aí, como a gente já tem essa realidade acontecendo lá, diferente da Chico Mendes, que a gente ainda não foi, se ela quiser contar para a gente um pouquinho, principalmente desse poder de mobilização da comunidade, das próprias famílias, eu acho que é importante. Michelle, obrigada. Oi, gente. Boa noite a todos. Michelle, da Casa São José, na Serrinha, né, que está fazendo esse projeto junto com o ICOM, do Banco Comunitário. Mi, desculpa te interromper, desculpa. Podem me crucificar, eu sei que é muito difícil estar interrompendo vocês. Assim, se a fala de vocês puderem ser rápidas, tá? Que a gente tem um curto tempo, enfim, depois, tá? Que a gente vai até 6h30 e depois a gente pode até ver uma continuação desse nosso café, né, online, enfim, mas só para dizer que já é 6h12, então se a gente conseguir ouvir um pouco de cada organização, mas ir até 6h30 seria ótimo. Tchau, tchau, tchau. Então, quem sabe a gente deixa para as perguntas, né, e aí se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar falando, já que a Renata já apresentou o projeto. Pode ser, mas também tu pode contar, Mi, que eu acho que também foi uma pergunta, né, da Rei, enfim, mas de como que está sendo essa mobilização dentro da comunidade, quais os desafios, né, que tipo de elementos que a gente não consegue enxergar na escrita quando a gente fala do banco comunitário, né? Afinal, é algo super novo, né? Tá, então assim, na verdade, foi um trabalho bem de parceria, né? Acredito que o ICOM precise das organizações justamente para conseguir chegar nessas famílias e porque a gente está dentro da comunidade, sabe quem está necessitando, não digo mais, porque a gente também não conhece todas as famílias que moram ali, né? Mas muitas que estão necessitando no momento. Quem está fazendo um trabalho maior é a nossa assistente social, né? Que é a Daisy, e que está em contato direto com as famílias e fazendo esse cadastramento. As famílias estão muito felizes com esse projeto e a gente já tem feito desde o início campanhas de arrecadação, inclusive com a ajuda do ICOM também no fundo, né, que a gente foi contemplado lá no começo, e doações diversas que a gente vem pedindo, como a outra participante ali também colocou, a gente não sabe quando vai acabar, então a gente continua arrecadando para conseguir sempre estar suprindo essas necessidades. Mas essa questão deles poderem ir até o comércio, comprarem o que querem, não o que estão dando, né? Mas o que eles estão precisando no momento. E também os mercadinhos, né? Que estão felizes também de estar ali com aquele movimento que estava um pouco mais parado e está revivendo isso da economia ali dentro do bairro, está sendo bem significativo para a comunidade da Serrinha.
brevemente isso. Obrigada, Mi. Obrigada pela fala. Eu queria também que a Matise e a Cíntia falassem um pouquinho também. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Michele, né? Que elementos que estão intrínsecos nessa nova configuração, né, de sociedade civil nesse período de pandemia? O que a gente precisa fazer? Eu anotei algumas perguntas chaves, enfim, mas para a Cíntia, por exemplo, quando tu fala que falta trabalho de base, eu quero saber como que tu acha que a gente poderia começar fazendo esse trabalho de base nas periferias, né? E a Matise, com essas articulações também, como que a gente se articula com outras iniciativas e com outras comunidades também. Para as duas, aí podem dou-lhe uma, pode ser pela Cíntia, por ordem alfabética, então. Olha, galera, eu digo trabalho de base no sentido de entender mais essa demanda e de trabalhar não o efeito, mas a causa, né? Porque hoje se fica muito no efeito, mas não se trabalha a causa de todos os problemas. Então a gente acaba não colocando amor de fato em tudo que é feito, né? Então parece que acaba virando assistencialismo às vezes, ou até mesmo um trabalho assim superficial, porque o entendimento que vai fortalecer de fato esses espaços territoriais é o contexto, né? Qual é o papel da associação de moradores? Qual é o papel do vereador? Qual é o papel de um deputado? Como que se define a política hoje? A gente não fala isso dentro das escolas. A gente não prepara uma criança com uma educação, não se fala de economia, não se fala do meio ambiente. Então, todos esses reflexos que a gente tem na sociedade é o trabalho de base que tem que ter. Quando a gente prepara um ser para o sistema, a gente tem que nutrir melhor ele. Ó, você vai passar por isso, eu estou te preparando para aquilo. Então, a gente consegue trabalhar melhor as crianças, né? E a gente tem uma participação melhor dos adolescentes, que são agora, né, a visão de futuro. A gente está num ano político em que a fake news também é muito presente. A gente vê as pessoas hoje muito artificial, né? Todos naquela verdadeira novela, né? Induzidos pelas emissoras e acaba que a galera fica alienada com tanta informação. Então, qual é o de fato, né? A origem, a cultura local das favelas, de fortalecer essa comunicação interna, né? Potencializar essas ações com os projetos, fazer debate, procurar a galera do movimento da cultura, de estar trazendo. Eu acredito que uma grande ferramenta para abordagem é a cultura, seja o teatro, a música, a galera do rap. Por isso que no Espaço Cozinha Mãe a gente oferece curso de integração alimentar, mas é um ponto de cultura, a cultura local da favela, onde eu quero levar politização, porque a gente precisa entender. A primeira vez que eu fui ouvir falar de conjuntura, cara, análise de conjuntura, eu fiquei assim, caralho, o que é isso? E é bizarro, porque a gente tem politicagem numa roda simples de conversa, a todo momento, e a galera não debate. Então, o trabalho de base é as pessoas entenderem o contexto em que elas estão situadas. Eu acho que assim a gente consegue evoluir e vai conseguir, permitir que cada um faça por si, né, no seu contexto. Alguma coisa nesse sentido. Agora sou eu. Mari, tu pode só repetir a pergunta? Estão me ouvindo? Ô Mari, tu tá sem som. Problemas técnicos, né, minha gente? Eu fiz de propósito, era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Matise, a minha pergunta é bem parecida com a pergunta que eu fiz com a Cíntia, mas uma fala que tu falou, que foi um insight que eu anotei aqui, foi construção de pontes.
né? Então, como que na prática a gente constrói pontos? Como que a gente faz articulações, né? Entendi. Ok. Primeiramente, quando a gente quer falar de fazer pontes, a gente parte de um princípio de que todos nós temos poder de mudança. Todos os projetos, menos os menores aos maiores, o poder público, cada pessoa é um ser político. Então, primeira coisa é compreender que cada um tem a sua construção de valor e fazer parcerias de fato, sabe? Ver assim, poxa, tu tá entregando valor nisso aqui. Tal lugar precisa, sabe? Como que a gente pode facilitar essa comunicação? O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas querem contribuir e não sabem como chegar na comunidade. A questão é que essas pessoas talvez não cheguem na comunidade, porque realmente a linguagem é diferente, a forma de chegar é diferente. Muitas vezes elas não sabem fazer com, elas querem fazer para. E tudo bem, só que para fazer com a comunidade é fazer com. E precisa ter lá na comunidade lideranças comunitárias que já têm essa confiança da comunidade, né? Então, o que a gente tem feito nessas articulações é isso. É valorizar as lideranças comunitárias para que elas se fortaleçam e busquem autonomia nesse processo, para que elas daqui a pouco sejam pontos para outras coisas, entende? Então, que seja uma reação em cadeia, assim, sabe? Onde as pontes vão gerando novas pontes. Essa é a nossa proposta, assim. Uma proposta de compreender para além do poder público, porque, de fato, tem várias saídas do poder público nesse momento que são importantes, mas difícil é ter acesso a elas, né? O fundo emergencial não é... Como é que é o nome do... Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Para algumas pessoas já saiu, para outras elas estão tentando achar o aplicativo ainda. Estão tendo problemas, elas não conseguem por telefone. Então, tem coisas que são a nível burocrático que dificultam muito o processo de acesso. Então, que todos nós reconheçamos o nosso poder de mudança nesse momento para o todo. Então, essa é a proposta de articulação de rede, sabe? E que essas iniciativas, mesmo que pequenas, elas percebam o poder que elas têm diante do seu entorno. Márcio, obrigada. A gente tem uma pergunta aqui da Ana Carolina. Eu gostaria de perguntar para a Cíntia como que ela faz para ter uma mobilização de conscientização dentro da comunidade da Chico Mendes. E já aproveita a pergunta para depois da resposta da Cíntia para passar para a Prof. Carol. Também tem uma pergunta para a Prof. de qual a importância de dialogar com o poder público. Tá? Então, Cíntia e depois Prof. Carol. Então, a gente identifica a demanda da comunidade, entendendo que toda demanda ela vem de uma necessidade, né? A necessidade de alguma forma de estar ali diretamente com o morador. Então, quando o projeto foi apresentado à comunidade, a gente tinha a necessidade de tirar a comida do rato, né? E que o morador participasse nessa separação, né? Separando o material e com o fomento para a agricultura urbana. Então, a gente teve essa sensibilização que esse trabalho coletivo era essencial para esse momento. Então, quando a gente conversa, identifica o ser, né? A demanda daquele ser, as necessidades daquele ser, a gente consegue entender melhor e, mais do que nunca, ele vai nos entender. Porque quando eu poderia ir lá e sensibilizar a questão do resíduo, mas ele jamais vai me entender além do que a proposta que eu estou lançando para ele, se ele não tiver as demandas dele compreendida. Poxa, daí eu vou ali, vou somente levar e eu não vou escutar a demanda, identificar a demanda. Então, acho que esse contato de entender as necessidades da comunidade e tentar trabalhar em cima dessa necessidade, fortalecer esses laços e assim a gente tem um retorno da comunidade. É crucial que a gente entenda o território, né? Não daí eu não digo também da gente pegar e fazer só a questão, que nem eu falo, da questão da doação, a gente entrega para as famílias, mas toda feita de materiais, a gente entende casa por casa, o porquê. Tem muito morador que fala, que diz, né, Cíntia, eu queria, eu faço isso, eu faço aquilo, mas a gente consegue identificar, olha, vocês têm 3 pessoas que trabalham
ela recebe um auxílio, você recebe cadastrada no NIS, então, de conversar com o morador. E antes de tudo isso, eu sou moradora da comunidade, então eu moro na comunidade, eu trabalho no meu quintal, no sentido de identificar, eu vou além, né? E é a proposta que eu falo muito quando eu recebo visitantes num rolezinho aqui na Revolução, estudantes de pedagogia que estão vindo para a comunidade para entender esse circuito todo. Eu coloco para ele, eu acredito que um verdadeiro educador, ele vai além da sala de aula. Ele quer agregar, de fato, na vida de uma criança, ele entende a base, porque aquela criança vai voltar para casa. Então, ele vai ter um reflexo dentro da sala, mas ele tem que entender o porquê que aquela criança é assim na sua aula, né? E tentar trabalhar a família, de certa forma. Eu acredito nesse potencial, de forma coletiva, a comunidade, todo mundo reage, né? É um respirar, porque eu vejo muitas senhoras dentro na sensibilização que são depressivas, que recebem a gente assim com um carinho imenso. Se eu deixar, eu fico praticamente o dia inteiro dentro das casas, porque é um cafezinho, é sempre um retorno muito positivo, no sentido de são necessidade. Aquela mulher, às vezes, precisa só ser ouvida, né? E qual é o trabalho que está sendo feito? Então, essa comunicação é entender a necessidade, tentar trabalhar em cima, dando o melhor retorno, e daí a gente traz a confiança da comunidade junto com o nosso trabalho. Massa. Prof? Teu fone está desligado? Então, o que foi colocado ali para mim é esse papel do poder público, né? Então, acho que todos nós estamos assistindo bem perplexos, né? A governança da crise no âmbito federal, considerada por vários países do mundo a pior governança do mundo, né? Na gestão da crise. A gente está ganhando, né? Digamos assim, o número 1 do pior país a enfrentar essa crise. E a gente fica se sentindo, eu também, eu sou professora de administração pública, a gente fica se sentindo impotente diante disso, né? E olhando como se aquilo que a Cíntia falou, né? A gente não tem a ver com essa política, né? Essa política aí eu não quero me meter, né? Vamos lá fazer. Eu acho que é importante e fundamental, meu Deus, né? Todas essas iniciativas que estão acontecendo, e se elas não acontecessem, imagina onde a gente estaria, né? Como é importante essa mobilização, mas como também é importante a gente fazer essas pontes, né? E fazer essa pressão, como foi falado pela Matis e pela Cíntia, foi falado por vários aí, essa pressão no sentido de fazer o instituído também se transformar, né? E aí, olhando para a nossa cidade, né? Porque eu acho que é o lugar que a gente consegue transformar mais rapidamente, porque se a gente for falar de governo federal, né? A gente tem uma política de assistência social, né? Por que os CRAs estão fechados nesse momento, né? Por que os CRAs não estão articulados com essas iniciativas? Por que não há uma comunicação, né, das organizações, do poder público com essas organizações, uma valorização desse trabalho no sentido de fortalecer, viabilizar, mobilizar mais ainda? Então, o poder público, gente, tem um poder enorme nas mãos, né? Ele tem a máquina pública, ele tem as informações, ele tem cadastramento de famílias, ele tem um monte de coisa que pode facilitar e viabilizar muitas dessas experimentações, como falou a Renata, né? A gente mesmo no Banco Comunitário, várias vezes a gente se perguntou, como é que a gente pode acessar as famílias mais vulneráveis? Por exemplo, a assistência social tem um cadastro disso, né? O próprio auxílio emergencial está fazendo um cadastro dessas famílias. Por que essas informações não são publicizadas? Por que não tem essa transparência? Então, da mesma forma que a gente não consegue acessar o poder público, né? Nesse espaço aí da regulação, o poder público também não consegue chegar nas famílias lá nas comunidades. Então, a sociedade civil tem esse poder, essa condição de olhar as demandas, de conversar, como você falou, Cíntia, de tomar o café, né? De conhecer, de experimentar, de inovar. E o Estado, né, se ele não se abre a isso, ele vai estar só reproduzindo e cada vez mais distante da população. É isso que acontece no Brasil. A gente tem uma institucionalidade velha, caduca.
completamente autoritária, políticas públicas que não produzem informação para a gente, onde a gente não consegue se ver, a gente não consegue ver o que vai acontecer daqui a uma semana no país, né? Então, mas a gente tem potencial? Claro que tem, né? Então, eu acho que esse potencial começa também pelas cidades. Então, a gente precisa discutir isso aqui em Floripa, a gente precisa cobrar dos nossos representantes na Câmara dos Vereadores. Inclusive, teve uma ótima discussão na Câmara, vocês devem ter acompanhado, né, com a secretária, mas também junto ao Executivo, porque essa articulação é fundamental, essa governança é fundamental. Para viabilizar isso que vocês falaram, a Matsi falou muito bem, gente, isso não vai acabar hoje. As organizações da sociedade civil, e isso também eu não falei dos mapeamentos, mas assim, tá difícil, porque as organizações da sociedade civil estão assumindo muita coisa, elas têm que fazer as atividades que elas já faziam e mais tudo isso, então, que apoio tem essas organizações para continuar, né? E aí eu falo de apoio psicológico, eu falo de apoio também no sentido de recursos. Então, se não houver articulação com políticas mais de longo prazo, é mais um ônus, né, que a própria comunidade acaba assumindo, que deveria ser assumido também pelo institucional. Então, eu acho que esse casamento aí, essa articulação é essencial, pensar e da gente fortalecer esses espaços, né, de conversa, de articulação, para ver como a gente pode avançar nesse sentido. Só queria chamar uma atenção da fala da Matsi, que eu achei o máximo, que ela falou uma coisa que eu vou sair, para mim, uma das frases que vai ficar na minha cabeça. A gente fala o tempo todo de isolamento, fiquem em casa, né? E sério, acaba sendo, né, uma mensagem que estamos sempre trabalhando, né? Mas, ao mesmo tempo, o que as periferias do Brasil estão nos mostrando é o seguinte: seja solidário. E é engraçado isso, porque são dois Brasis, né? E vamos pensar nisso, né? Ao mesmo tempo, né? Como é que a gente pode ter isolamento, porque a gente precisa de fato, né? Essa é a política mais aconselhada do ponto de vista da saúde pública. Mas como é que a gente pode, ao mesmo tempo, fortalecer solidariedade? Porque num país como o Brasil, como a Matsi falou, não adianta eu ficar só lavando minhas mãos e fechado dentro de casa. Eu não vou conseguir ficar assim, né? Ninguém vai. Então, como que a gente vai reforçando, né, essa solidariedade no isolamento, né? Um paradoxo aí, né? Um oxímoron, como dizem. O mais louco de tudo isso é que para a gente estar bem, o entorno, os demais têm que estar bem. Eu acho que essa pandemia também, o potencial que teve, é que ela não definiu, ela não é classista, né? Ela não definiu, o pobre. Óbvio que quem tem condições melhores de se isolar, mas eu acho que isso eu encaro isso como um portal e um potencial da gente poder, na prática, tá, subverter toda a realidade que a gente é imposto pelo sistema. Então, é uma grande chance, uma grande possibilidade da gente fazer por nós e fortalecer essa sobrevivência, eu acho, enquanto sociedade, a gente aprender a viver em sociedade. Ninguém imaginaria que a terceira revolução mundial ia a partir de mulheres, hein? Eu falei. Eu já tinha dado alguns spoilers aí durante esse tempo. Pessoal, 6h33, sei que, enfim, a gente está em casa, mas dizem que a minha mãe diz que quando está em casa ela faz mais faxina do que quando está fora de casa. Então, imagino que vocês devem ter seus filhos, seus afazeres, o cafezinho para tomar. Queria muito estar com todos vocês, né? Principalmente o café social, e que a gente possa pensar no próximo café social com todo mundo com a sua xícara. Ou pode ser uma água, um suco, tá? A gente pensar em novas formas de tornar esse momento, além de ser um momento de reflexão, mas também é um momento de desconforto, porque, né, a gente parte do nosso lugar de fala e quando a gente escuta diversas histórias e diversos momentos e academia e o que é sociedade civil e o que está acontecendo na prática, a gente fica desconfortável. Que bom, isso é um bom efeito dessa nossa conexão e dessa nossa primeira conversa. Eu queria agradecer muito, muito a Matise, né? Ela sabe que eu sou fã dela, enfim, de tudo que ela faz, as coisas que ela fala, né? E da Cíntia, né?
já, meu Deus, sou fã, a gente comenta direto aqui no ICOM, enfim, essas falas. A Prof. Carol nem se fala, né? Já foi meu TCC, já puxei ela junto comigo e é uma pessoa que é totalmente acessível, é totalmente, né, entende sobre sociedade civil. A gatinha tá aí também, a Mi, Ju, Dona Laura, Brejaru, Hudson, Pamela, André, Verô da Casa da Criança, a Karina Zagonel, Armário Coletivo tá aí também. Deixa eu ver. Ai, gente, se eu esquecer de alguém, eu vou me sentir muito mal. Mas é porque também não tem a câmera de todos. A Verô tá aqui. Mari, Carla, oi? eu queria só dar uma palavrinha de um minutinho, nem isso. O pessoal concorda? Um minutinho, mais um? Nem Depois isso, um cafezinho. nem isso. Beleza. É só assim, porque a gente tem uma abundância acontecendo na nossa cidade através dos armários coletivos, as pessoas ficaram em casa de quarentena, limparam os seus armários, eles estão transbordando, tão pior que final de ano. Então eu queria avisar para vocês que estão perto de comunidade, vocês podem fazer a logística desses armários também, é chegar, levar, distribuir, porque daqui a pouco vai começar o frio, tem muita roupa legal que estão pelos armários, então assim, tem alguns fechados, tipo Desk, IFSC, mas os de rua, Lagoa da Conceição, Rio Tavares, Ingleses, Costa de Dentro, os de rua estão transbordando, gente, sabe? Então, quando vocês passarem de carro por algum armário, pega, deixa no carro, quando for vamos distribuir, porque é uma oportunidade incrível que está acontecendo nas ruas hoje, em Florianópolis, e às vezes a gente não está sabendo. É só isso. Obrigada. Boa, Cá. Verdade. Eu mesmo doei, eu acho que umas 3, 4 sacas de roupa para as famílias que perderam tudo aqui, né? Foi no Monte Serra, ou foi no Mocotó. Foi esse mês, se eu não me engano. E tinha uma menina do meu bairro lá na Palhoça, mobilizando todo o bairro, batendo em porta, para pedir alimentos, ou pratos, ou móveis, enfim. E é verdade, assim, eu vou, assim, já que a Cacá falou, alguém quer dar mais um aviso paroquial da semana, uma oportunidade, uma novidade, vamos aproveitar esse espaço para fazer isso. É claro que depois vocês podem me mandar e eu posso colocar no e-mail, né, de pós-evento, enfim, mas quem quiser dar um recado, tem alguma coisa, uma informação massa que poderia estar compartilhando conosco, recados paroquiais, já coloquei para o próximo evento, hein? Tudo certo? Tudo certo. Então tá. Eu queria agradecer o convite, gratidão por estar aqui com vocês hoje. Adorei, eu acho que é isso mesmo, essa comunicação, essa ponte que a nossa outra amiga ali falou. Eu acredito muito nas articulações, né? Eu acredito que antes de todo, né, de todas as moedas era a comunicação, a troca. Isso era essencial e que a gente consiga fortalecer ainda mais essas ações e se apoiar, e é isso, é revolucionar, resistir e ocupar. Gratidão pela tarde. Massa. Obrigada. Obrigada, Bem, pessoal. Queria agradecer a todos, né, a presença e, enfim, vamos fazer mais isso. É bem importante para aquecer nossos corações, né, nossas almas nessa turbulência toda, a gente poder trocar, a gente poder se ouvir, a gente poder conversar. E é isso aí, vamos em frente. Estamos aí. Obrigada. Massa, obrigada. Obrigada, equipe Com. Obrigada, Matheus. Eu também. Posso Pode? também? Deve? Então, gostaria de agradecer também. Foi um ótimo encontro, foi bom ouvir vocês. E também convidar vocês a seguir a nossa página, o @é-da-nossa-cor, para que a gente também possa articular parcerias entre nós, né? Que tem várias pessoas de várias entidades, que a gente possa pensar formas de nos fortalecer nesse momento, de trocar figurinhas, de continuar esse papo, essa conversa, de ver quais são as necessidades, o que a gente pode pensar juntos, né? E é isso, assim, a gente está com o nosso fundo aberto, mas que a gente também possa se fortalecer com esse fundo. O que vocês estiverem precisando, acionem a gente aciona vocês, e esse é o momento da rede, né? Então é isso, eu agradeço muito o ICOM e a todos vocês, a Carolina e a Cíntia. Foi ótimo ouvir vocês. Obrigadão mesmo.
Obrigada, gente. Tenha uma boa semana e, se possível, fique em casa. Né? É isso aí. Boa semana. Um beijão para todos. Beijo. Galera. Beijo.